Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre listas. E nós vamos aproveitar e falar também de uma estrutura chamada for, certo? O laço for. Na aula anterior, nós vimos sobre uma estrutura chamada while, né? Ou enquanto. E o que é que nós aprendemos? Nós aprendemos que no while, nós colocamos a, a seguinte estrutura, certo? A gente Deixa eu apagar isso aqui primeiro, para facilitar aqui para a visualização da gente. Nós aprendemos que a gente inicializa uma variável, por exemplo, um x, ou eu posso chamar aqui de qualquer outro valor, pode ser um i, pode ser um a, um b, o nome da variável você que escolhe. Então eu inicializei chamando essa variável de x, e eu disse que o x era 1. Enquanto o x, né, for menor do que 10, menor ou igual a 10, ele imprime o valor de x, e aí ele incrementa aqui o valor do x ao final. Então, com isso, né, com o while, a gente está imprimindo uma sequência de 1 a 10, né? A gente inicializa na variável 1, aí o while, ele repete enquanto essa condição for satisfeita, né? O 1 é menor do que 10? Sim. Então, aí ele imprime o 1 e aí incrementa, ou seja, o x agora passa a ser 2. Né? Ele soma o 1 com 1, que aí atribui ao x, e aí fica sendo 2. E aí ele volta para cá. O 2 é menor ou igual a 10? Sim. Então ele vai repetir nessa condição e incrementando 1, né, na variável, e quando chega no 11, né, essa condição não é mais satisfeita e ele não imprime, no caso, ele não entra aqui dentro do escopo, certo? Então, ele imprime aí uma sequência de 1 a 10. Existe uma outra estrutura, pessoal, que se chama for, né? Que essa, na verdade, ela acaba sendo até mais utilizada do que o próprio while, né? Principalmente quando a gente está trabalhando com listas, que a gente vai ver no decorrer dessa aula. Então, como é que funciona o for? Né? O for ele é uma estrutura, certo? Uma estrutura de repetição bastante utilizada no Python. E ele pode ser utilizado como uma sequência numérica ou associada a uma lista. Então, nós vamos ver aqui uma aplicação do for. Nós vamos fazer esse mesmo código que fizemos aqui com o while, nós vamos fazer agora usando o for. Nós vamos imprimir uma sequência, certo? De de 1 a 10. E para isso, a gente tem que atribuir uma variável x, colocar uma palavra reservada chamada in, outra palavra reservada chamada range, colocar 1,10,1, dois pontos, print x. Professor, não entendi. O que é que esse código quer dizer? Esse código quer dizer o seguinte: nós estamos declarando uma variável x, que vai ser usada aqui dentro do for, e nós estamos usando uma função chamada range, certo? O range, ele cria uma sequência de elementos de 1 a 10 e vai passando de um por um. Ó, quando você passa o mouse em cima, ele diz, ó, ele vai dizer, ó, que tem o start, tem o stop e tem o step. O que é que isso quer dizer? Start, ele vai começar em 1, vai parar em 10 e ele vai ter um pulo, digamos assim, um step, né? Step é pulo, é uma parada, uma condição de parada de um em um. Ou seja, é como se esse um que eu estivesse colocando aqui, ele representasse esse x igual a x mais um. Se eu colocasse um 3 aqui, ele iria ser o equivalente a como se fosse esse x igual a x mais 3, certo? É o incremento, certo? Então eu quero que ele incremente de um em um, certo? Eu quero que ele incremente um. Então, quando eu faço isso, a minha lista vai começar em 1, vai terminar em 10 e vai incrementar 1. E agora eu tenho também o mesmo código aí do no caso para o for. Detalhe, pessoal, no for ele não usa o menor igual como a gente usou aqui. Ele usa só o menor, certo? É como se fosse o menor. Então, se eu quisesse imprimir até 10, eu teria que botar um 11 aqui, porque ele iria botar x maior ou igual a 1 e menor que 11. Ele não atribui o igual, certo? Então, para esse código ficar igual, né, o equivalente aí do for e do while, a gente teria que colocar uma sequência de 11 para ele imprimir até o 10. Beleza? Então, pessoal, essa é uma estrutura, mais uma estrutura que eu estou apresentando para vocês, né? Que é o for. Com base nisso, é uma estrutura muito simples. A ideia dele é ser o equivalente ao while, só que vocês vão ver mais para frente, quando vocês estiverem programando de fato, vocês vão ver que ela tem mais facilidades, principalmente quando a gente está trabalhando com listas, que é um assunto que a gente vai ver agora, certo?
Então, vamos fazer um primeiro. Vamos entrar aqui na parte de listas, certo? O assunto de listas corresponde ao capítulo 6, certo? Nós vamos entrar agora, o capítulo 6 do livro, e também, né, a página. Deixa eu ver aqui. Página 18, não. Página 10, certo? Da apostila, listas, tópico 5. Então, começando pelo livro, né? Uma lista, ela é um tipo de variável que permite o armazenamento de vários tipos de valores, certo? Então, você quer armazenar uma coleção de elementos, você vai usar uma estrutura chamada lista. Então, nós chegamos a ver que quando a gente quer declarar uma variável, a gente faz isso, né? A gente cria uma variável x e atribui um valor 10, por exemplo. Ou uma variável nome e atribui o nome, por exemplo, José, né? Isso são variáveis do tipo string, do tipo inteiro, né? Ou do tipo ponto flutuante, né? A gente pode criar aqui uma variável 9.6, certo? Essa é uma variável do tipo ponto flutuante. Mas existe também uma variável do tipo lista, certo? Que é muito usado na programação. O que é a lista, professor? A lista é uma coleção de elementos. Então, por exemplo, eu posso criar aqui uma lista chamada notas. E aí atribuir aqui e botar um vazio. Então, toda vida que você for declarar uma lista, você tem que botar uma atribuição, né? Como nas outras variáveis, como a gente faz, né? Ó, por exemplo, nome igual a José, certo? E depois da operação de atribuição, quando eu coloco aspas simples, né? Eu estou declarando uma string. Porém, numa lista, para me declarar uma lista, eu tenho que colocar colchetes. E aí, se eu colocar colchetes vazios, né, eu estou declarando uma lista vazia, não tem nada dentro dela. Porém, se eu quiser inserir alguns dados dentro dela, aí eu já coloco aqui direto. Ó, por exemplo, eu quero inserir minhas notas. Vamos supor que eu tirei 8 na primeira nota, 10 na segunda e 9 na terceira, certo? Então aqui, ó, eu estou criando uma estrutura, certo? Com 3 atributos dentro dela, tá? Então a lista, pessoal, ela é muito usada para sistemas desde pequeno porte até sistemas de grande porte, né? Em que, por exemplo, você pode querer trazer, eu já citei esse exemplo antes, você pode querer trazer a lista de todos os alunos que estão salvos no banco de dados ou numa planilha do Excel e, e fazer alguma atribuição, certo? Eu quero pegar todas as notas dos alunos da turma do primeiro semestre de redes de computadores e quero tirar a média. Então aí a gente faz uma operação com listas, certo? A gente pega todos esses dados, coloca numa lista e depois faz a operação, tá? Então, uma lista, certo? Ele é essa coleção de vários valores e tem um detalhe, ela pode ser acessada por um índice, certo? Então, a lista ela pode ter zero ou mais elementos de um mesmo tipo ou de tipos diversos. Então, por exemplo, eu posso ter aqui uma lista, ó, eu posso chamar aqui de lista, criar uma segunda lista aqui, em que eu posso ter elementos diversos, não necessariamente só inteiros. Eu posso botar 7, posso botar Gabriel, posso botar 9.7, posso botar um true, certo? Com T maiúsculo. Então, assim, eu posso ter elementos diversos dentro da minha lista, tá? Certo? Ó, eu posso ter essa lista aqui e posso ter uma outra lista aqui dentro. Ó. Eu posso colocar aqui, ó, 3, 4, 5, José, por exemplo. Então eu tenho uma lista, tenho alguns atributos aqui dentro dela, né? Atributos distintos, certo? E no final aqui eu estou colocando ainda uma outra lista dentro dessa lista, tá bom? Então é possível a gente fazer esse tipo de coisa aqui nas listas do Python. O Python ele é muito flexível. Professor, toda linguagem é possível fazer isso? Não, certo? O Python é porque ele tem essa particularidade, ele é muito flexível. E pessoal, eu gostei dessa definição aqui do livro, porque ele diz o seguinte, ó, que a gente pode imaginar uma lista como se fosse um prédio, um edifício de apartamentos, onde o térreo é o andar zero, o primeiro andar é o 1 e assim sucessivamente. Então, o índice, que a gente falou em índice aqui em cima, certo? O índice ele é utilizado para especificarmos o apartamento onde guardaremos nossos dados. Então, tente imaginar dessa forma, como se essa lista aqui ela fosse um prédio
E a gente tem vários andares. A gente tem aqui o primeiro andar, que está o 7, no caso o térreo, né, que é o 0, está o 7, o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar e o quarto andar, que tem essa outra lista. Então, se você tentar fazer a analogia dessa forma, você vai conseguir entender melhor. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a lista ela vai precisar ser acessada. Você vai precisar pegar, por exemplo, essa lista aqui está pequena, mas eu posso ter uma lista enorme, certo? Aqui, ó. Eu posso ter uma lista enorme. Opa. Posso ter uma lista aqui bem maior do que essa, ó. E aí eu posso querer pegar o elemento que está na posição 7. Aí como é que eu vou fazer, né? Então, a lista ela é acessada através de um índice. Então, se eu quiser pegar uma posição específica da lista, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Por exemplo, vou apagar essa lista e vamos supor que eu quero pegar a segunda nota da minha lista de notas. Então, eu vou fazer notas, ó, notas. Aí eu abro e fecho parênteses e boto aqui 0. Quando eu faço nota 0 e vou dar um print aqui, ó. Print. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a primeira posição, certo? A posição 0 da minha lista. Quem é a posição 0? É o 8. Se eu pegar aqui, ó, 1, ele vai pegar a segunda posição, ou seja, 10. Se eu botar 2, ele vai pegar o 9. Se eu botar 3, vai dar erro, ó. Ele vai dizer, ó, index erro, ou seja, eu estou tentando pegar uma posição que depois do 9 que não existe, certo? Eu estou criando uma lista de 3 posições e eu estou tentando pegar, o índice sempre começa do 0, certo, pessoal? Então aqui, ó, vou deixar até documentado aqui, ó, aqui é a posição 0, aqui é a posição 1 e aqui é a posição 2. Então, ó, eu estou tentando pegar a posição 3. Estou tentando pegar a posição 3. E não existe posição 3. Ele só vem até a 2, né? Ó. Ele começa na posição 0, mas não existe 3. Então, o que é que eu estou fazendo? O índice, como eu falei, como está descrito lá no livro, que eu gostei muito da analogia que ele fez. Ele disse que o 0 é o térreo, o 1 é o primeiro andar, o 2 é o segundo andar. Então, é como se eu quisesse pegar é como se essa lista ela fosse um edifício, certo? E eu quisesse pegar o térreo. Quem é o térreo? É o 8. Então, quando eu boto o 0 aqui, ele vai mostrar para mim 8, certo? Ele vai mostrar o conteúdo que está no térreo, que está na posição 0, certo? E assim sucessivamente. Então, se eu tiver uma lista de 1000 elementos, eu vou passar aqui, né, 999, porque vai de 0 a 999 para poder completar os 1000, e aí eu vou conseguir pegar o elemento da posição 1000, tá bom? Então vamos seguir. A gente vai aprender esse conteúdo aqui, uma lista é uma maneira bem legal de trabalhar. Então aqui, ó, o próprio livro ele está ensinando, né, aquilo que a gente acabou de falar, que a gente pode criar uma lista vazia, e aí os colchetes são em brancos, e a gente pode criar uma lista, né, com 3 elementos, ou com um elemento, certo? E aí a gente separa esses elementos por vírgula, tá? A gente acessa esses elementos através de um índice, como eu expliquei agora, e a gente também pode mover, certo? A gente pode mover um valor. Por exemplo, eu iniciei essa lista aqui ó, com 8, 9, 10. Mas se eu quiser mudar o elemento da posição 0, então eu faço assim, ó, nota 0 recebe 100. Não pode 100, né? Não existe nota 100. Mas eu vou botar um 2. E aí eu vou dar um outro print aqui embaixo, ó. Vamos ver. Então, ó, o que é que ele está fazendo? Ó? Ele está, ó, a minha nota começou com 8, certo? Mas aí eu decidi mudar o valor só da posição 0. As outras posições continuam do mesmo jeito. Então, ó, o que é que ele vai fazer? Ó? Nota 0 recebe 2. E depois eu imprimo nota 0. Deixa eu ver se eu consigo imprimir o conteúdo da lista, assim. Ó, olha só, eu estou imprimindo só a posição 0 e depois eu imprimi na lista toda. Então, o que é que eu fiz? Ó? Eu inicializei uma lista com 8, 10 e 9, imprimi a posição 0 e imprimi a lista toda. E agora eu mudei o valor só da posição 0. Coloquei um 2 na posição 0. Ele troca. Ele tira o 8 e coloca um 2, certo? E aí eu imprimi a posição 0 de novo, que agora é 2, e eu imprimi o notas, né, o vetor inteiro, a lista inteira. Tanto faz você chamar de vetor ou de lista, é a mesma coisa.
E aí, quando eu imprimo aqui na tela, ele imprime a lista agora modificada, certo? Então, essa é uma operação de atribuição. Mesmo depois de inicializada, você pode alterar o valor da lista, certo? Vamos fazer um exemplo, certo? Calculando a média, certo? A gente vai calcular a média usando uma estrutura que a gente já conhece, que é o while, tá? Então, a gente vai usar aqui, ó, vamos criar aqui uma outra estrutura, certo? Vou chamar aqui de notas, vai receber. Vamos fazer o exemplo do livro aqui primeiro. 6, 7, 5, 8 e 9. Ó, 6, 7, 5, 8, 9. Beleza? Vamos criar aqui cálculo da média. O que a gente vai fazer? A gente vai usar um while, certo? Vai usar um while. O while. Vou botar uma condição aqui, ó. X menor igual a 5, né? A nossa lista ela tem 5 elementos, certo? Então, vou botar x menor do que 5, na verdade. Ok? E aí eu vou ter que declarar o x aqui em cima, né? O x recebe 0. Vou botar 2 pontos e vou imprimir no primeiro caso aqui, ó. Como é que eu imprimo a lista, professor? Notas x. Por quê? Porque eu vou percorrer a lista. Então, ó, para me percorrer a lista, primeiro eu faço isso, ó. Opa. Faltou um detalhe aqui. Faltou x igual a x mais 1. Pronto, imprimi minha lista. Olha que legal. Professor, se eu quiser imprimir item por item da lista, você tem que fazer um while, certo? Então, primeiro nós vamos percorrer a lista, certo? Vou botar aqui, percorrer a lista. Vou botar aqui o while. Beleza. Então, aqui a gente percorreu a nossa lista. Nós vamos percorrer a lista agora usando um for, certo? Vamos botar esse mesmo código, só que agora nós vamos percorrer usando um for. Então, para percorrer usando um for, o que é que eu faço? For x em notas. Não, peraí. Vamos fazer com for. Vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui como é que a gente pode fazer usando o for. Tem uma parte aqui do livro que ele fala só sobre for. Vamos descer até lá para a gente passar logo por isso. Aqui, ó, usando um for. Bem simples, ó. Então, como é que a gente faz, ó? É até mais fácil do que com o while. Então, a gente chama de x, no caso não chama de x, a gente pode chamar de elemento. Lá na apostila ele chama de E. E aqui a gente chama de notas. Então, como não tem mais x, eu posso tirar isso. Posso tirar isso. E agora aqui a gente chama de elemento. Professor, o que é que está acontecendo? Não entendi. O for, pessoal, ele permite que a gente abstraia um pouco. Então é como se esse notas x aqui, ó, a gente atribuísse uma variável chamada elemento. E aqui a gente imprimisse o elemento. Certo? Ó. Então, ó, o for ele é mais enxuto. Qual é a vantagem do for, professor? O for não precisa você pegar o índice. Ele automaticamente abstrai, certo? Ele esquece o índice. É como se você já pegasse o elemento direto aqui da lista, certo? Ele já pega o elemento direto. Não precisa pegar o elemento através de um índice, ó. Mas, assim, isso ele faz para poder facilitar a vida da gente. Porque às vezes você não precisa do índice. Você já quer só pegar o elemento direto e já jogar na tela, ou fazer uma operação, certo? Então, por exemplo, se a gente quer fazer vamos percorrer a lista aqui primeiro. Vamos deixar documentado aqui para poder deixar organizado o código. For. Pronto. Agora nós vamos fazer o quê? A gente está só percorrendo. Agora a gente vai calcular a média. Certo? Ó. Como é que a gente calcula a média? Vamos calcular a média com for. Bem simples, ó. Calcular a média, professor.
A gente vai somar, soma, recebe zero, né? Soma, recebe zero. E aí, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Ao invés de imprimir o elemento, eu vou botar aqui soma, vai ser igual a soma mais elemento, certo? Então, eu vou somar todos os elementos. E no final, o que é que eu faço? Média vai receber soma dividido pela quantidade de elementos da lista, que é 5. Então, eu tenho uma média, beleza? E aí, eu dou um print aqui, ó, no final e boto média. Olha só, média 7. Vamos ver se está certo? 6 mais 7 mais 5, 6 mais 7 mais 5 mais 8 mais 9. Dá o quê? 35. 35 dividido por 5. Dá 7. Beleza, acertou. Perfeito. O algoritmo funcionou. Professor, se eu quiser fazer esse mesmo código agora lá no while, muito parecido. A gente agora não tem um elemento aqui também, ó. Vamos pegar esse mesmo código aqui, ó. Jogar para cá. Botar aqui, ó. E agora a gente vai também criar uma variável chamada soma aqui embaixo. Soma, recebe zero. E aqui, certo? Ó, depois do elemento, a gente faz o quê? Ó? Soma é igual a soma mais elemento. Então a gente está atribuindo, né? Somando esse valor numa variável. E aí no final a gente mostra a mesma coisa, certo? A média é igual a soma dividido por 5. Pronto, deu 7. Certo? Então aqui a gente pode botar aqui para deixar nosso código organizado, calculando a média, usando o while. Isso aqui não é código, é texto. Pronto, calculando a média usando o while. E aqui a gente vai também dar um nome para poder melhorar, deixar organizado, calculando a média usando o for. Calculando. Beleza? Calculando a média usando o while e usando um for. Tranquilo? Então, existem essas duas opções de fazer um cálculo da média, por exemplo, que é o que a gente está vendo. Pessoal, aí dentro desse assunto de listas, né, a lista ela já vem com várias funções prontas, né? Por exemplo, eu posso querer adicionar um valor na lista, né? Eu posso querer adicionar. Professor, como é que eu faço para adicionar um elemento na lista? Existe uma função chamada, que eu recomendo que vocês olhem aqui, essa tabela 6 da apostila, que ele está mais resumido, certo? Existem funções. O que são funções, professor? São formas de manipular a sua lista. Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei o tamanho da lista, né, ó, eu coloquei um 5 aqui, mas e se eu pegasse e colocasse mais uma nota aqui, chamada 8, aí eu já ia ter que vir aqui no meu código, em vez de 5 aqui eu coloco 6, em vez de 5 aqui eu coloco 6, para poder pegar esse tamanho de novo, né? E aí isso pode ser um problema. Então, se eu quisesse vir aqui também, né, ó, ia ter que colocar aqui, no caso aqui no for eu não preciso manipular, mas aqui na média eu ia precisar. Então, esse tamanho da lista, professor, não tem como eu pegar dinâmico, não? Tem. Mas qual a vantagem, professor, de eu pegar isso de acordo com o tamanho da lista? Colocar isso numa variável. Imagina que você está trabalhando num sistema, de novo, né? Dando o exemplo do sistema acadêmico. E aí você lá no seu acadêmico, você tem uma lista de todos os professores, de todos os alunos. Você quer tirar a média de todos os alunos, né? Quando você está fazendo um sistema, você tem que deixar ele geral. Então, por exemplo, se eu tenho uma turma do S1, a turma do S1 tem 40 alunos. Então eu ia ter, por exemplo, aqui 40 notas, se eu quisesse tirar a média da turma, certo? Então ia ter 40 notas. Mas na turma do S3, vamos supor que tenha 27 alunos. Então, quando eu fosse calcular a média, eu ia ter que colocar aqui 40. Aí quando eu fosse calcular a média da outra turma, eu ia ter que colocar 23, certo? Então cada turma eu ia ter que vir aqui no código e colocar manualmente. Então isso não faz sentido, né? Ainda mais quando a gente tem um sistema acadêmico que funciona no IFCE do estado inteiro, né? Não faz sentido eu colocar turma por turma, vir aqui e colocar. Esse é um trabalho extremamente braçal e não iria ter um retorno que a gente precisa. Então, professor, como é que eu pego o tamanho dessa lista? Independente de qualquer coisa. Existe uma função chamada len,
certo? Que ela está até aqui, ó, na tabela 6, né, página 14 da apostila. LEN. O que é que significa LEN, professor? LEN é a abreviatura de length, certo? Length. Length, no inglês, significa tamanho, né, ó, length é tamanho. Então, se eu quiser saber o tamanho da lista, eu faço assim, ó, len notas, certo? Ó. Então, quando eu faço len notas, eu tenho aqui o tamanho da lista. E agora, eu não preciso mais colocar o 6 aqui, ó. Eu posso botar tamanho da lista. E aqui também, tamanho da lista. Beleza? Mesma coisa eu posso fazer para cá, ó. Aqui também, ó, tamanho da lista. Então, em vez de colocar o número direto, eu coloco o tamanho da lista, que aí, se eu aumentar aqui para... Se eu pegar essa lista aqui e botar aqui, ó, ele vai pegar o tamanho que for, certo? E ele vai fazer a minha média com base na quantidade de notas. Então, existem muitas funções que facilitam a nossa vida, né? Facilitam o nosso trabalho. Uma delas é o len, para poder facilitar de modo que eu não precise sair contando quantos elementos tem na lista e colocando esse número de forma arbitrária. Ele pega uma função que já calcula quantos elementos tem na lista, certo? Tem outras funções também, pessoal. Tem, por exemplo, a função min, certo? Função min, função max, certo? Por exemplo, ó, vamos pegar aqui, vamos fazer um teste das funções, ó. Criar aqui uma nova estrutura, novo bloco, botar aqui, ó, funções, listas, certo? Primeira função que a gente vai testar é a função min, né? Ó, eu tenho aqui essas notas, vou colocar aqui min notas. O que é que ele vai fazer? Vai pegar a nota mínima. Então, se eu pegar aqui, ó, colocar um print, ele vai imprimir. Opa, escrevi errado. Ele vai imprimir o menor valor. Dessa lista toda, ó, ele procura o menor. Quem é o menor? É o 5. Então, ele já faz um algoritmo aqui dentro e já calcula o menor. Tem um max também. Então, ó, eu posso calcular aqui o max, ó. Máximo. Então, tem a função chamada max, que aí ela vai pegar o valor máximo da lista. Então, ó, o máximo é 9. A menor nota que eu tirei foi 5, a maior foi 9. Tem outros também, né? Tem o len, que a gente acabou de ver, que a gente pode colocar aqui também para poder deixar documentado, ó. Tamanho. Len. E aqui eu boto o tamanho. Tamanho da minha lista. 5 elementos. O que mais? Soma, ó. Nós fizemos o algoritmo da soma, certo? Nós fizemos aqui, ó, um algoritmo que calcula a soma. Então, ele soma todos os elementos. Mas já existe uma função pronta que calcula a soma. Ó, se eu botar aqui sum, os termos são em inglês, né? Sum. E aí eu vou chamar aqui de soma e soma. Ó, calculou a soma dos elementos da minha lista. Então, se eu colocar aqui 7, 6, 5, 5, 5, 5, 8, ele faz, ó, ele calcula a soma para mim. Né? Então, já tem uma função pronta para isso. E tem outras, certo? Tem outras funções. O append, né? Eu vou passar por todas aqui porque é bem interessante. Então, ó, o append, ele adiciona um valor no final da lista. Então, se, por exemplo, a minha lista é essa daqui, certo? Minha lista está 6, 7, 5, 8, 9. Eu quero adicionar um elemento. Eu quero adicionar um elemento aqui que ele fique 10. Mas eu não quero inicializar com 10. Eu quero adicionar aqui. Depois de imprimir isso tudo, é que eu quero adicionar. Então, eu venho aqui notas, coloco, ó, append, e aí eu vou botar aqui 10, ó. Aí, se eu imprimir a minha lista agora, ó, print, notas, ó, perceba que aqui, ó, vou imprimir ele no começo. Ó, imprimiu. E depois eu dei um append, né? Adicionei o 10 no final da minha lista. E aí imprimi. Então, ó, eu posso adicionar várias vezes, né? Se eu quiser adicionar aqui, ó, 10, 2, 3. Então ele adiciona, ó. Ele vai adicionando. Ele adiciona. O append ele adiciona sempre no final, certo? Então, o append é uma forma de adicionar elementos no final da lista. Extend. Extend insere uma lista no final de outra lista. Então, se, por exemplo, eu tenho aqui
a minha lista de notas, né? E eu quero agora criar, ó, uma segunda lista de notas, ó. Notas finais. Aqui pode ser as parciais e aqui as finais, por exemplo. E aí nas finais eu tirei aqui um 4, um 7 e um 8. Então, se eu quiser juntar essas duas listas, o que é que eu faço? Eu faço notas, ponto, extend, notas finais, certo? E aí aqui eu pego esse resultado, certo? Ó. E aí agora eu posso imprimir notas, ó. Ele vai pegar o conteúdo de notas finais e inserir no final de notas, ó. Eu tô aqui com minhas notas, ó. 4, 7, 8. Ele pega cada um desses elementos, ó, e insere dentro da minha lista de notas, certo? São operações pessoal muito úteis no dia a dia, certo? Outras funções aqui, ó. Del, in, sort, certo? Quero deletar um elemento da minha lista. Vamos supor, a minha primeira nota aqui é um 6. Se eu quiser deletar o 6, ó, eu faço del, nota 0. E aí eu vou imprimir aqui notas, ó. Olha só. Ele deletou o 6, ó. Aí ele começa agora da segunda posição, ó. 7, 5, 8, 9, por aí vai. Certo? Então você pode deletar um determinado item da sua lista, certo? Ele exclui da sua lista, da sua coleção. O in, ele verifica se um valor pertence à lista. Por exemplo, eu tenho aqui, ó. Vamos ver aqui como é que a gente pode rodar o in. Ó, 3 in notas. 20. Vamos ver. Vamos ver outro caso. Botar um em notas. Falso. O que é que ele está fazendo? Ele está pegando um e percorrendo a lista de notas para ver se esse um existe lá dentro de notas. Ele existe, ó. O um não tem. Então ele mostra falso. O 3 tem dentro de notas, então ele mostra true. Beleza? Que mais? Sorte e reverse. Então a gente pode ordenar a lista. Perceba que a minha lista aqui, ó, ela tá, ó, 7, 5, 8, 9, 10, 2, 4. Então se eu fizer isso aqui, ó, notas, ponto, sorte, e imprimir aqui minhas notas, ele vai ordenar minha lista. Ó, vai botar em ordem crescente, ó. Os elementos que agora estavam fora da ordem, ele tá botando agora, ó, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8, por aí vai. Ele ordenou minha lista. E tem um reverse também. Notas.reverse. Ele ordena de modo decrescente. O sort ele é de forma crescente e o reverse, né, de forma decrescente. Na verdade, desculpa, ele não ordena de forma decrescente. Ele inverte a ordem, certo? Por exemplo, se a minha lista for essa daqui, ó, 7, 5, 8, 9, 10, 2, 3, por aí vai, ele vai inverter, ele vai mostrar o contrário agora, vai mostrar o 8, o 7, o 4 na primeira posição. Tranquilo? Ele inverte a ordem da lista. Pessoal, recomendo que vocês testem todos esses algoritmos, certo? Todas essas operações, essas funções com listas. Existem algumas operações que podem facilitar também, aqui na apostila ele fala, né, que é a concatenação. Você quer concatenar duas listas, você pode usar um mais, certo? Se você estiver usando operadores para somar dois números, por exemplo, A igual a 3, B igual a 2, e você fizer A mais B, o A mais B vai ser 5, né? Mas se o A for uma lista, né, ó, 3 e aqui 2, né, o A mais B não vai mais ser 5. O A mais B vai ser a junção dessas duas listas, ó, vai ser 3 e 2, certo? E aí aqui na apostila ele está falando dessa operação de concatenar, ou seja, juntar duas listas, tá bom? Repetição, né, também
processo parecido, né? Aqui eu tenho uma lista chamada de L, que tem o valor 1 e 2. Então, quando eu coloco aqui um operador asterisco e boto um 4, ele vai repetir esse valor 4 vezes dentro da lista. Ó. Antes o valor era só 1 e 2. Então, quando eu boto asterisco 4, ele repete esse valor 4 vezes. Então, a minha lista ela é quadruplicada. Beleza? Tem um outro operador, pessoal, que ele é muito interessante, que é o fatiamento, certo? Ele é usado através desses dois pontos, tá? Como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte forma: se eu tenho uma lista, né, ó, com essa quantidade de elementos aqui, e eu quero só os 3 primeiros, então eu faço assim, ó, notas 2.3, certo? Ó, print. É o fatiamento, a gente chama de fatiamento. Então, o que é que eu estou fazendo? Ó? Quando eu coloco 2.3, eu estou pegando tudo que tem do começo até a posição 3, certo? Então, o que é que ele vai fazer? Ó? Ele vai pegar o 10, o 9 e o 8, que são os 3 primeiros elementos. Ah, professor, se eu quisesse do 3 para frente, então você faz assim, ó. Aí ele vai pegar da posição 3 para frente. Ou seja, ó, ele pegou agora ó, do índice 3, na verdade, para frente. Então, isso se chama fatiamento de listas, certo? Fatiamento. Fatiamento é quando você quer pegar uma sublista, né? Fatiamento barra sublista. Uma sublista da própria lista. Beleza? O range aqui, a gente pode criar listas também com range e a gente finaliza, né, esse conteúdo usando essas operações. No livro ele fala de uma forma mais bem elaborada, né, mais contextualizada, bem mais explicada, mas o conteúdo é o mesmo. Essa parte de filas a gente não vai ver por enquanto, certo? Pilhas também não, pesquisa também não, o for a gente já falou, certo? O range também a gente já viu. E basicamente é isso, pessoal. Basicamente essa aula é uma aula da gente aprender como é que funciona uma lista, certo? E a gente pode fazer muitos exemplos, certo? Usando listas, né? Usando operações com listas, certo? A gente pode fazer muitos exemplos usando essas operações. Tranquilo? Pessoal, esse é o conteúdo da aula de hoje, conteúdo de listas, certo? A gente aproveitou e viu o for também, o for ele facilita a vida da gente. E vou estar disponibilizando esse vídeo na plataforma e a gente faz uma aula depois de tira dúvidas para poder tirar qualquer dúvida ou qualquer obstáculo que tenha ficado, tá bom? Um abraço e a gente se vê até breve.